Fala pessoal, fala comigo, tudo bem? Eu já falei com vocês essa maravilha do Novo Espaço e hoje a gente tá aqui para quebrar o gelo e vai ter a estreia com essa figura que é excepcional, que é muito maneiro mesmo, que é irmãozão meu e tem um testemunho, cara, que vai te tocar no coração e que Jesus vai falar com você. E que o nome dele é Douglas Howard. Douglas Howard. É. Fala comigo, Douglas. Se apresente, fala com a gente aí. Não tem muito o que falar, né? Meu nome é Douglas, né? Como já me apresentou. Sou membro lá da Congregacional de Santo Agostinho, né? Trabalhamos com louvor lá desde então. E é isso aí, né? Estamos para a obra aí, a gente passou por algumas provas, né? Deus tem abençoado muito a nossa vida, no nosso ministério, mas não é fácil, né, Jean? Não é fácil, é luta. Comecei a contar meu testemunho para o Jean, mas eu até falei com ele, me sinto até envergonhado de contar o meu testemunho para o Jean, logo para o Jean, né? Porque tem esse testemunho maravilhoso aí, o que Deus fez na vida dele e tem feito. E qualquer coisa que vem depois disso se torna muito pequena, mas que meu testemunho, né, esse pequeno testemunho que eu vou contar aqui em primeira mão, como falei com o Jean, nunca detalhei, né, esse testemunho para ninguém, contei apenas partes, né, dele, mas eu sempre tive o propósito de estar um dia levando, né, esse testemunho meu para a edificação da igreja do Senhor, né? E aí estamos aí à disposição aí, o que precisar. Show de bola. Patrick, a gente pode tirar foto aqui rapidinho para fazer thumb? Faz sentido, valeu. Aqui. Mas, cara, poxa, engasguei. Você falar assim, meu testemunho, eu fico envergonhado de falar para Jean, assim, caraca, mas são coisas diferentes. E uma coisa que eu penso muito eu estava até conversando ontem com o pessoal no carro, indo à igreja, por que Deus permite algumas coisas acontecer? Essa é a pergunta que eu sempre me fiz. Para resumir geral, para o pessoal que está assistindo não ficar, né, sabendo o que aconteceu. Não, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Em resumo, em 2012, né, eu membro congregacional, trabalhando no táxi, fui levado ao cárcere, do dia para a noite. Acordei meio-dia e recebi uma voz de prisão dentro de casa. E eu não sabia nada do que tinha acontecido até então. Fiquei perplexo, sem saber. E fui levado ao cárcere com a acusação de homicídio, latrocínio, tráfico de drogas e associação ao tráfico. Eu que nunca, nem cigarro na minha vida, nunca botei a mão, sempre fui uma pessoa sempre temente a Deus, né? E me pegou muito de surpresa eu e minha família. E foi um momento da minha vida que eu me fiz essa pergunta também. Como Deus permite esse tipo de coisa acontecer? Mas eu falo para você, depois disso tudo ter acontecido, eu falo com toda a convicção, foram os melhores 7 meses da minha vida. Foi o tempo de aprendizado, foi um deserto que o Senhor permitiu e para consertar algumas coisas dentro do meu eu, do nosso eu. E eu estava conversando ontem, também, e falei sobre assim, a questão Deus ele permite essas coisas acontecerem para que o nome dele seja glorificado, cara. Exatamente. Exaltado. Porque, tipo assim, a gente vai saber agora como que aconteceu com mais detalhes. Como assim? Você trabalha em táxi, você era taxista, você tinha um carro e... Não, vamos começar do início, né? Eu, Douglas, eu sou de origem de uma família católica, apostólica romana. E eu tenho minha criação dentro da igreja romana, né? Aprendi muito, tenho muitos amigos lá, e minha família até hoje, meus pais, meus avós, são
apostólicos romanos. E a gente tem a cultura do cristão romano, daquela questão religiosa, né? Ir aos domingos na missa, cumprir todo um protocolo, uma tabela, tudo isso deixa mecanizado a fé. E eu louvo a Deus muito por ter passado por lá, que aprendi muita coisa, mas infelizmente hoje é o que se tem. E o que tem acontecido muito em igrejas protestantes, na nossa igreja, tem criado esse espírito de religiosidade. Eu vou domingo no culto, assim como então, quando eu aceitei a Jesus, eu estava no melhor momento da minha vida. Então, quando Jesus ele me chamou, eu não fui pela dor, como muitos dizem. Eu trabalhava no Rio, tinha um bom salário, trabalhava na Fiocruz, tinha um bom salário, tinha um plano de carreira todo estabelecido já, porque desde cedo eu sempre tive isso na minha cabeça. Então, quando eu entrei para a igreja evangélica, lá no Retiro, pastor Zé Luiz, maravilhoso, um homem que eu... Qual igreja? Lá do Retiro. É congregacional? Congregacional, do Retiro. Legal. Então, quando eu cheguei lá para visitar, eu fui muito impactado por uma mocidade maravilhosa que tinha lá. E que me impactou muito a questão da sabedoria dos jovens de lá. Quanto tempo tem isso? Cara, eu sou péssimo em data e a minha esposa que sabe. Ela fica muito brava comigo porque essa questão também. Mas foi entre 2005, 2006, por aí. Eu não sou péssimo em datas. E aí, chegando lá, eu trabalhava na Fiocruz e eu fiquei muito impactado com a sabedoria dos jovens de lá. Então, lá tinha uma geração que era a missionária Joelma, tinha o presbítero Diego, o presbítero Ronaldo Pinheiro e demais outros jovens lá, e que me impactou muito a sabedoria. E era algo que eu estava acostumado. Eu na Fiocruz lá, eu convivia com doutores, PhDs, essas coisas, e me impactou muito aquela mocidade. Eu falei, poxa, eu também quero fazer parte disso. Toda aquela alegria na questão do retiro espiritual, uma sabedoria. Então, era um mundo ao qual eu desconhecia e que fiquei muito impactado na época. Então, aceitei Jesus, passei pelas águas, e aí iniciei minha caminhada, né? Mas eu sempre tive traço da Igreja Católica, aquela coisa da religiosidade, e ia nos domingos. Quando o primeiro amor se esfriou, voltou aquela mesmice, né? Aquela mesmice. E aí eu já casado, né? Eu casado já, isso foi em 2011, 2012, eu casado já com o Isaac, que estava pequeno, eu tinha vindo para Volta Redonda, estava morando aqui novamente, e comecei a trabalhar no táxi. Eu tinha passado num concurso público federal e por isso que eu vim para Volta Redonda, para alocar a minha esposa aqui, e quando fosse convocado o meu concurso público, eu teria que ir para o Pará, para Belém do Pará, do Ministério da Saúde. Então tinha tudo muito certo, né? Tudo muito certo, tudo muito estabelecido, muito bem programado por mim. E então, quando eu retornei à Volta Redonda com a minha esposa, aloquei ela aqui, aí eu fui trabalhar no táxi, né? Eu falei, vou trabalhar um pouco no táxi, que não é um trabalho que não assina a carteira, né? Dá para me trabalhar e sair fácil quando eles me convocaram. E aí foi quando tudo aconteceu. Na minha fé, nesse momento, quando isso aconteceu, eu estava naquele momento da fé no táxi. Eu trabalhava de segunda a segunda. Então, as minhas coisas na igreja, eu comecei a largar de lado. E eu lembro muito bem um dia com o pastor Carlos Lênio, outro homem de Deus, a qual eu amo muito, tanto ele quanto a família dele. Ele me abordou no corredor da igreja. Fui no intervalo do culto lá levar alguma coisa para minha esposa que estava lá.
E ele, ao me ver, ele saiu para o corredor da igreja, ele me perguntou, ô Douglas, você está sumido da igreja, né? Eu falei, poxa, pastor, que eu estou trabalhando à noite, né? Sábado, domingo, eu não estou conseguindo ir na igreja. Ele falou, pô, mas você não tem medo, não? E creio eu, quando ele fez essa pergunta, ele não estava, o Espírito Santo não dirigiu ele pelo medo da rua, Perder, né? da violência. E eu acredito que o Espírito Santo direcionou ele perguntando se eu não tinha medo de me afastar do caminho do Senhor. E aí, na hora, eu com aquele, sem visão espiritual nenhuma já, respondi para ele, ô pastor, eu tenho medo de não pagar minhas contas. E eu, naquele momento ali, depois refletindo, eu creio que eu precisava de uma mudança na minha vida. Você comentou aí que você já era um cara todo planejado, você já era... Sim, tinha tudo certinho. E me veio na memória a palavra da Bíblia escrita em Provérbios 16:1. E fala assim, do homem são as separações do coração, mas do Senhor a resposta da boca... mas a resposta da boca do Senhor. Perfeito. Perfeito. Era isso mesmo. Então eu me encontrava nesse momento. Eu tinha um sentimento de austeridade, de autoconfiança, de independência de Deus. Então, na minha cabeça, os planos de Deus para a minha vida era apenas um plus. Era algo a mais, que eu detinha todo o controle da minha vida, todo o controle do meu futuro, e deixava Deus como um plus. Eu faço tudo e quando eu quiser eu vou também, faço isso, como se fosse um adicional no meu currículo. Mas e aí, você chegou a ir para o Rio, para o concurso? O concurso não, o concurso eu fui lá em Belém do Pará. Não é? Aí você voltou do Rio, do trabalho, veio para a dona, alocou sua esposa aqui? Locou e estava trabalhando no táxi, como tinha dito. Isso aí. E aí, teve um dia aí, nesse momento que eu estava na minha fé, foi quando tudo aconteceu. Tudo o quê? Tudo o quê? Eu trabalhei uma noite, normal, como todas as outras, e nessa noite em específico, houve um homicídio na região onde eu trabalhava de táxi. Mas trabalhei a noite toda. Teve um amigo meu que tinha presenciado o homicídio, né? E passou... No outro dia, fui para casa, como outros... Quando deu por volta de meio-dia, a polícia entrou na minha casa. A polícia militar entrou na minha casa, né? Me questionando um monte de coisas, querendo saber onde tinha arma, onde tinha dinheiro, por exemplo, falando que tinha sido filmado e me acusando, a acusação era que eu tinha participado do homicídio lá na área à noite lá. E eu... Mas e esses amigos que trabalhou com você à noite e só sabia que você não tinha feito nada? Então o que aconteceu? A primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso. Foi o seguinte, eles devem estar confundindo. Porque como eu trabalhava na Cooperaço, os carros são todos parecidos, né? Tem um padrão. E o rapaz que trabalhava comigo era gordinho também, igual eu. Falei, eles devem ter confundido as pessoas. Porque não foi eu, eles devem estar querendo saber das testemunhas. E o rapaz... E eu falei, eu não sei de nada. Na hora eu fiquei perplexo e quase que em estado de choque, porque eu nunca tive contato nenhum com esse tipo de situação, delegacia, crime, essas coisas. Então fiquei sem como agir. E eu fui levado para a delegacia aqui no Aterrado, em Volta Redonda, e eu falei, eles devem ter me pressionado, achando que eu alguma coisa, alguma informação, porque eu sei que eles trabalham muito sob pressão. Eles pressionam para ver se a pessoa... Sai. Como eu
não temia nada, que aquela ditado, quem não deve não teme. E vim para a delegacia e fiquei aguardando do lado de fora da delegacia, sem nenhum policial por perto. Um primo meu até chegou perto de mim, que é policial, falou assim, o que você está fazendo? Eu falei, não, aconteceu alguma coisa lá no Conforto, eles acham que eu vi alguma coisa. E eu já tinha ligado para esse amigo meu, falei, vem aqui, eu acho que eles estão querendo alguma informação e eles estão me confundindo. Eles estão achando que eu sou você. E eu estou aqui, vem, dá um pulinho aqui para você explicar aqui. E então, esse amigo meu foi e estava a caminho, foi quando eles me chamaram lá para dentro de novo, da delegacia. Aí mandaram eu subir para uma sala, para o segundo andar, porque tem a recepção, então uma escada logo mandou eu subir. Estava eu mais 2 PMs. Quando chegou lá em cima, numa sala, tinha um hall um hall lá, e eles me deixaram sozinho no hall, como se fosse uma sala de identificação. E eu vi que tinha um vidro, né? Fumê logo à minha frente. E aí eu parei ali, eles aí balançou a cabeça para ele em sinal de confirmação, os outros 2 já me aproximaram de mim e falaram que eu estava preso. Eu estava preso, que era para me tirar, desfazer da minha... Assim, desse jeito. Desse jeito. E aí eu falei, vocês estão equivocados, que preso, cara. Como assim? Não, você está preso. Tiraram meu sapato, cinto, essas coisas, pertences pessoais, e me colocaram dentro da cela. E aí começou todo o processo. E confesso para você que nessa hora a primeira coisa que vem na nossa cabeça é Deus. Aí começam os questionamentos, por que está acontecendo comigo? Por que o Senhor está permitindo isso? E é um momento que é indescritível, não tem como você descrever aqui, que é um momento a qual a gente entra em total parafuso. E quando eu cheguei dentro da cela, tinha mais 3 jovens lá. Tinham mais 3 jovens dentro da cela. E aí eu adentrei e aconteceu até algo muito, muito engraçado que depois eles me contaram. E aí depois a gente acha graça. E quando eu cheguei na cela, estavam os 3 lá sentados num banquinho de concreto. Quando eu entrei, eles levantaram e foram para o canto, com medo de mim. E com medo de mim, né? Aí quando eu sentei no banco, aí eu derramei. Foi na hora que eu derramei mesmo. Senhor, aí comecei a chorar, o que eu estou fazendo aqui? E aí eles começaram, né, depois, então, porque eles acharam, pelo meu tamanho, meu biotipo, eles falaram assim, poxa, esse é o dono de tudo, esse aí é o bandidão mesmo. É o cara. Esse é o cara. Aí na hora que eu sentei no banco, eu botei a mão no rosto, comecei a chorar copiosamente. Aí eles falaram assim, não é de nada, não. Eu chamo que... Então, aconteceu esse episódio lá e depois eles ficaram... E esses rapazes eles estavam no mesmo processo que o meu. Um foi preso com droga, né? Eles foram presos com droga, tudo. E eles estavam dentro do mesmo processo. Pessoas que eu nunca conheci, nunca vi na minha vida. E eles estavam... E aí, ali, eu acabei descobrindo que eu estava respondendo também o tráfico de droga, da droga deles, não sabia nem o nome das pessoas. E aí eu falei, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí fui levado para o sistema prisional sobre essas acusações. Até então eu não sabia quais eram as acusações. Quando a advogada chegou lá e falou assim, Douglas, o que aconteceu? Eu falei, eu não sei, pô. Eu quero saber de você. O que aconteceu? Ela falou assim, está todo mundo na sua casa desesperado. Seus irmãos, seu pai, sua mãe, a igreja, porque todo mundo te conhece. Todo mundo tem certeza que você não fez nada. Agora, como é que a gente prova isso?
Quando o delegado me chamou, aí esse rapaz do táxi, que eu achei que eles tinham me confundindo, ele chegou na delegacia. Quando eu estava prestando depoimento com o delegado, eu falei para ele, não fui eu. Não foi eu que fiz. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Vocês estão me confundindo. O rapaz, eu tenho uma testemunha, tá ali, apontei ele estava na recepção, o Tiago. Falei, o Tiago está ali, ó. Olha lá, ele veio aqui, ele que visualizou tudo. Ele é uma testemunha. Ele viu uma testemunha ocular do fato. Vocês devem estar confundindo as pessoas. Aí, nesse momento, ele deu um tapa na mesa, né? Xingou, proferiu palavrões, falou que quem manda, né, nessa P aqui sou eu. E ali aí acabou muito para mim. Falei, poxa, nem direito a se defender eu tenho. Falou, você vai explicar isso para o juiz? Eu falei. Aí eu virei, tinha um PM do lado que tinha participado também. Eu falei assim, gente, mas eu sou crente, eu sou evangélico, né? Eu não participo disso. Aí ele falou assim, todo mundo que entra aqui é evangélico. Todo mundo aqui que entra aqui é desse jeito. Os crentes safados igual você tem todo dia aqui. E o que mais me doeu não foi a palavra que ele tinha proferido ali. O que mais me doeu naquele momento foi que ele estava certo. Isso que foi o que mais doeu. Eu estava conversando com o Patrick, isso aqui antes de começar, estava conversando com ele e tal, porque existe uma galera que mancha o nome dos cristãos, cara. Que mancha o nome dos apelidados crentes. A gente tem um nome que algumas pessoas não gostam da gente por outras pessoas. Aí eu falo assim, tá bom, mas o que a gente fez? Aí eu falo, fulano fez tal coisa. Mas a gente é rotulado por outras causas, por outras pessoas, por outros motivos que a gente não tem nada a ver. Eu entendo que o adjetivo crente, ele é muito usado hoje para quebrar objeção. Por exemplo, eu trabalhei, fui supervisor na empresa Volta Redonda, eu fazia contratações há pouco tempo agora. E muitas das vezes a pessoa coloca no currículo dela, nas atribuições profissionais, evangélico. Porque ela quer quebrar o gelo, né? Então a pessoa deve ser honesta. Não, isso não tem. Então, quando eu logo via uma situação dessa, eu já não contratava. Né? Então fica a dica aí para os jovens aí que acham que falar que é cristão vai te ajudar, porque o cristão você não precisa escrever num papel. Quando você é cristão, a pessoa já logo vê em você. Você não precisa abrir a boca. Você diz que você é cristão, você diz que você é evangélico pelo seu comportamento, pela sua atitude, pela sua postura, seu modo, pela sua vida. O seu exemplo arrasta muito mais do que uma simples palavra falar que você é. Porque é muito triste que quando você se declara que eu sou cristão e a outra pessoa fala assim, você é crente? Você é cristão? É vergonhoso. Pesado. Porque eu conheço várias pessoas que você de bater o olho e fala assim, lá. Às vezes a gente vê andando na rua, às vezes eu passei na Beira-Rio lá, na Beira-Rio outro dia de manhã, tinha uma irmã correndo, eu já bati o olho e falei assim, a irmã está fazendo uma caminhada. Quer dizer, eu não conheço a pessoa, mas só de visualizar, você já vê a presença do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, naquele momento me doeu muito, que eu vi que a presença do Espírito Santo não estava comigo. Porque todo aquele processo que eu tinha passado, o Senhor, eu tinha rejeitado a presença do Senhor na minha vida. Como? E me levou àquele momento. Rejeitado como? Eu já estava afastado dentro da igreja. Mas você acha que só aconteceu isso porque você estava afastado ou simplesmente são ocasiões que todo mundo está sujeito? Então, todos estão sujeitos. Então, aí você acha que aconteceu com você porque você está afastado ou porque... Eu não acredito que não é vontade do Senhor, mas é permissão dele. Nunca é vontade do Senhor nos ver passar por situações
deste mundo. Mas muitas das vezes ele permite, né, para que a fim de que o nome dele seja exaltado. E eu estava passando por esse processo. Eu tinha abandonado a caminhada, estava desviado dos caminhos do Senhor, fazendo atos que não condizia com a vontade de Deus, e tudo isso eu me levei a essa situação. Eu me levei a essa situação, porque antes disso acontecer, Deus já tinha me avisado que era para me ter saído dali. E eu não dei crédito à palavra do Senhor. Eu não dei crédito ao profeta. Eu não dei credibilidade ao que o Senhor estava me dizendo. Então, naquele momento, eu cheguei por minhas próprias pernas. Não foi o Senhor que me empurrou, não foi Ele, mas Ele permitiu que eu passasse aquilo. Mas o mais incrível disso tudo, Jean, é que todo esse processo até aqui que eu te contei me levou a essa situação. Mas a partir daquele momento que eu reconheci que realmente eu era um crente, desculpe o termo safado, repetindo aqui, eu deixei o Espírito Santo novamente agir na minha vida. E a partir daquele momento, Deus ele começou a trabalhar na minha vida e de minha família. Glória a Deus. Quando eu fui levado, saímos da delegacia e fomos levados para o sistema prisional. Fomos aqui primeiro para o Roma, em Volta Redonda, aqui na cadeia pública de Volta Redonda. E aquilo tudo para mim novo e desesperador. Imagino, cara, misericórdia. Desesperador. E a todo tempo eu pensava, minha família, minha esposa, meu filho, Isaac, estava com 1 ano de idade. O que estava acontecendo? Meus pais, eu não tinha notícia de nada, eu só conversava com a advogada, fui levada para o sistema prisional. E quando eu entrei no sistema prisional, foi um choque para mim. Quando eu me deparei de frente àquela cela, né, cheia de homens, eu entrei em um desespero e falei assim: Senhor, Tu és comigo. Me ajuda que eu não vou conseguir superar isso. Sozinho, né? Porque eu não pertenço a esse mundo. Eu não sei lidar com isso. Porque a gente entende. Sozinho não dá. Porque tem pessoas ali que vai chegar ali, tem vínculo, né? Não é vínculo que eu falo. Tem algumas regras sociais daquele grupo, na qual a pessoa que está acostumada no dia a dia, que entrou lá por um tráfico, tudo, e já tem uma, eu não sei dizer a palavra, já tem uma forma de... Já conhece? Já conhece, tem alguns amigos, tem conhecidos, sabe como funciona, e eu não tinha nada disso, eu vou ter que aprender a conviver aqui. E assim, eu cheguei lá, entrei no sistema prisional, e ainda com muitas dúvidas, muitos questionamentos, mas permitindo Deus, né, eu querendo ouvir a voz do Senhor. Você ficou quanto tempo? Eu fiquei 7 meses e 15 dias. 7 meses e 15 dias. 7 meses no total foram isso. E aí, quando eu entrei, e aí eles mesmos começam a aproximação de você, querendo saber informações de onde você é. E eles já sabem, quando você chega no sistema lá, eles já sabem o que você fez. É um sistema de informação que eu não sei, né, de onde vem. Eles já sabem o que aconteceu, já sabem que você não tem nada a ver. Então, foram 2 coisas que me surpreendeu. Até um agente penitenciário, quando eu estava fazendo a minha inserção, ele falou assim: é o Max? É o pastor? Ah, fala comigo. Cheguei. Não, beleza. Isso que eu ia falar com você, cara. Foi mal, desculpa aí. Nada. E aí, quando eu cheguei lá, até o policial lá que recebeu, estava fazendo a entrada, falou assim: você
Vai ficar tranquilo, taxista, você não vai ficar muito tempo aqui não, daqui a uma semana você vai embora. E porque você chega lá, até os presos lá, os detentos, eles falam, poxa, você usa um termo, você foi de bucha, né? Você não tem nada a ver, você não vai... Eles conhecem, né, cara? Então você tem um sistema de informação lá dentro, que eu já cheguei lá, eles já sabiam mais ou menos o que tinha acontecido. O que tinha acontecido, o que aconteceu. E aí, né, nesse processo, e aí a gente começa a conversar, começa a criar um relacionamento lá dentro. Eles, nessa conversa, te perguntam, te sondam. E, você é da onde? Você mora em tal lugar? Você conhece tal pessoa? Aí você acaba conhecendo pessoas. E aí, nessa conversa toda, a única coisa que eu sabia falar é que alguns lá, tinha um grupo lá que gostava, às vezes, de ler a Bíblia. Gostavam de ler a Bíblia, só que liam por ler. E a Bíblia, se você não tiver um acompanhamento, as pessoas ficam um pouco perdidas, né? No início. A Bíblia, ela mesma, ela se revela. Sim. Mas é muito bom quando tem uma pessoa. E quando começou, eles sentavam lá perto de mim, eu começava a comentar junto com eles sobre a Bíblia. E aí comecei a criar esse relacionamento lá, né, de Bíblia. Começamos a estudar a Bíblia, a palavra de Deus, né, o propósito da salvação. Comecei a explicar para eles por que Jesus morreu na cruz e o porquê dele morrer na cruz e o porquê dele nos salvou. Porque a maioria dos cristãos, você fala assim, Jesus nos salvou porque ele morreu na cruz, mas como assim? Então, esses tipos de questões eu comecei com um pouco entendimento que eu tinha, eu comecei a debulhar com eles. E existe a música do Voz da Verdade, que assim, não tem que perguntar por quê, pra quê, mas tem muitas explicações também. E você não acha que existiu e vai existir sempre um pra quê você passa por isso? Propósito, que é o que a gente chama de propósito. Você tem que ir lá dentro, falar com eles. Aqui, por exemplo, hoje você tá no Jungle Vida, também muito sobre isso. Você acha que é o propósito? Tudo está dando propósito. Aí onde acabei de chegar. Quando eu comecei a conversar com eles lá, a gente começou a fazer estudo bíblico da nossa maneira e comecei a acrescentar a fé deles, o pouco de conhecimento que eu tinha, acrescentar no que eles não tinham. Nessa troca, começou a despertar em mim o propósito do Senhor. E aí, nesse momento, eu entendi. Aí eu parei do questionamento, que eu tinha um propósito ali. E tinham almas ali a serem alcançadas. E apesar de eu ter chego ali pelos meus próprios pés, Deus já tinha traçado o propósito para aquela situação. E aí começou, eu lembro que teve um dia, começou a arder no coração nosso de adorar o Senhor. De cultuar ao Senhor dentro daquele presídio. Só que lá você não tem... não tem um lugar onde você vai adorar. Você está numa cela que você tem 60, 70 pessoas. E você tem um banheiro. E aí quando a gente começamos a estudar a palavra de Deus, começou a queimar nos nossos corações o desejo de adorar o Senhor, de cultuar o Senhor. Mas como fazer isso? Então a gente conversou com os demais detentos, se não atrapalharia a gente fazer o culto no banheiro. Agora imagine só. E aí eu trago uma reflexão muito grande. Às vezes a gente na igreja reclama que não tem um microfone, o microfone está ruim, o retorno está ruim, né? Ou não tem músico, não tem isso, não tem aquilo, reclamar da estrutura. E olha só o que Deus fez. E eu falei, gente, vamos fazer no banheiro. Então vamos fazer um culto lá no banheiro. Então eram umas 10 pessoas, fomos lá para o banheiro fazer um culto. Falei, vamos fazer um culto, então louvamos ao Senhor com palmas, né? O nosso instrumento era palmas, e eu lembro daqueles homens louvando ao Senhor de todo o coração, dentro daquele banheiro, sujo,
né, insalubre. E aí a gente fez a explanação da palavra do Senhor, trouxe uma palavra para eles, e no dia eu falei muito de arrependimento. A única coisa que eu tinha era a pregação de João Batista, que era arrependimento, na qual também estava ali muito arrependimento. E eu preguei sobre a diferença de arrependimento e remorso. Que o arrependimento ele é um sentimento que traz mudança. Sim. E o remorso não. Ele só te traz tristeza porque deu errado. Mas ele não te impede de você voltar a praticar os mesmos atos. Quando você se arrepende, ele te traz essa mudança. Então, eu preguei para eles sobre isso naquela noite. E no final da mensagem, o Espírito Santo começou a falar comigo. Faz o apelo. Você precisa fazer o apelo. E aí eu, lutando com o Espírito Santo, falei, eu não sou pastor, eu não tenho ministério, eu não vou fazer apelo. Até aqui eu vou como cristão, quer levar a palavra, mas eu não tenho sacerdócio para fazer apelo, mas na minha ignorância, né? Eu poderia fazer. E eu falei, não vou fazer, eu não sei nem fazer isso, eu não sei fazer apelo. Eu não sei. E aí eu, muito envergonhado, no final, eu abaixei a cabeça, de olhos fechados, e falei, se um de vocês, né, nessa noite, ouvindo a palavra do Senhor, né, ouvindo a palavra dele, quer se entregar, aceitá-lo ele como o único suficiente salvador da tua vida, esse é o momento. Não espere que o amanhã, né, é incerto, mas o agora, você pode tomar uma decisão que você vai mudar a tua vida para sempre. Queria saber se vocês querem aceitar ao Senhor como o único e suficiente Salvador. De cabeça baixa, todo envergonhado. Quando eu levantei os olhos, tinham 7 jovens de mão levantada. Cara, e aquilo foi para mim uma coisa de impacto, que me impactou, porque na realidade, sinceramente, eu não fiquei alegre, não. Eu me senti um peso de uma responsabilidade, que eu falei, Senhor, então é isso que você quer de mim. Mas não é isso que eu quero, essa responsabilidade. Mas o Senhor disse para mim, não, mas é isso, esse é o propósito que eu quero para a sua vida. Entendi, cara. É para isso que eu quero te usar. E é um peso muito grande, é uma responsabilidade muito, muito, muito grande. Porque a partir daquele momento, aqueles 7 jovens, eles estavam sob minha responsabilidade. Eu não tinha um corpo de uma igreja. Quando você aceita Jesus, numa igreja grande, você tem uma estrutura. Os jovens vão acompanhar, as irmãs, né, vão acompanhar os adultos. Lá era eu. Então, a responsabilidade daquelas vidas, naquele momento, Deus tinha colocado sobre minha responsabilidade. E esse propósito me fortaleceu muito. Então, aí começou o propósito nessa caminhada. Eu comecei a encarar tudo, sair do coitadismo, né, do que eu estou fazendo aqui, do famoso mimimi, e partir para a obra do Senhor, para a seara dele. Propósito, né? Para o propósito dele. Caramba. E aí me causou outro problema, que a partir desse momento esse jovem começou a me ter como se fosse um pastor, um pai, pastor, algo para... E eu falava assim, eu não sou pastor não, eu ficava brigando com eles. Eles diziam, não, você é nosso pastor. Eu não sou pastor, você não pode falar isso. Eu não sou pastor, nós somos amigos aqui na fé. Aí eles começaram a me chamar de pai, igual você está falando. Então eu vou te chamar de pai, então. Aí acabei virando pai daqueles jovens ali. E foram momentos em que Jesus me dava, quando a gente estava estudando a palavra, o sentimento de liberdade era tamanho que eles não queriam parar de estudar, porque trazia esse sentimento. A palavra do Senhor nos traz o sentimento de liberdade, nos traz liberdade no Senhor Jesus. Paz, liberdade. Então, a gente viveu alguns dias ali, naquele momento ali, até que chegou a transferência para mim para o Complexo de Bangu, no Rio. Esse processo ficou umas 2 semanas ali. Então, nós fomos transferidos para
para Bangu, para a cadeia pública Pedro Melo. E foram, né, e alguns dos jovens foram comigo, né? Foram 2 daqueles que tinham aceitado Jesus, acabaram indo comigo, junto comigo. E quando chega lá no complexo de Bangu, a gente passa por uma triagem. Como essa cadeia lá é de uma facção específica, então eles fazem questionamento. Ó, você é de outra facção, você é de uma facção tal. Eu, como era neutro, eu poderia entrar em qualquer uma. Eu não tinha facção, essas coisas. E dentro dessa cadeia lá, eram 10 celas. Uma era cela evangélica. Eles separaram para aqueles que queriam uma mudança de vida. Porque as pessoas entram pelos erros, pelas próprias pernas. Mas muitas querem uma chance de mudar. Mudança, né? Realmente, de mudar. Muitos vão se esconder, mas muitos querem. E é uma iniciativa que eu achei muito válida. E eles perguntaram, quem aqui é evangélico? E eu levantei a mão e para ir para essa cela. Quando eu olhei para o lado, os 2 meninos que estavam comigo também levantaram a mão e falaram assim, não, eu também sou evangélico. E eles foram junto comigo. A diferencial dessa cela, você não podia fumar, você não tem bebida, não tem nada. Então, a gente tinha regras na cela, tipo assim, você tem consagração de manhã cedo, você tem oração às 10 horas, você tem culto meio-dia, você tem... Então, tem uma programação de oração, jejum, toda nessa cela. E tem muito filho de crente lá. É um alerta. Né? Fala que filho de peixe, peixinho o que tinha de Davi, o que tinha de Moisés, que tem de Moisés lá, não está no gibi. João, que tem... Então, quando eu cheguei nessa cela lá, outra coisa que me impactou muito. Eu cheguei lá e eu comecei a sentir muito a presença de Deus. Primeira coisa que aconteceu, quando eu cheguei lá, eu falei, e mesmo assim, mas eu estava com aquele sentimento. Olha onde eu cheguei, Senhor. Eu conversava com ele, olha onde eu estou. E aí, quando eu cheguei lá, quando eu entrei na cela, tinha um Davi, um levita, né, um rapaz de louvor, estava em cima, assim, numa beliche, e ele estava cantando aquela música do Sérgio Lopes, O Amigo. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Lindaraça, tá? Lindaraça. Todos me deixaram, ele me acolheu. E aí aquela música me tocou muito. Eu falei, não, Senhor, você está aqui comigo. Eu sei que o Senhor está aqui comigo. E aí, logo após isso, a gente ajeitando as coisas, veio um rapaz em dedo em riste, profetizando sobre a minha vida. Falou assim, você é ministro de louvor. Você é um ministro de louvor. Eu falei, eu não sou ministro de louvor, eu não sei louvar. Aquela negativa de sempre, né? Você é sim. Você é um ministro de louvor. O seu ministério é o louvor. E eu... Por mais que há muito tempo eu sempre gostei, né, e sempre tive desejo de louvar a Deus, a gente vai na igreja ver os ministros de louvor ministrando, aquilo dá uma sensação de você também, né, querer fazer aquilo. E eu falei, não, ele falou, você é ministro de louvor. E aquilo eu acabei recebendo aquela palavra ali. Naquela noite teve um culto. E eles sempre davam oportunidade. Você era obrigado a falar alguma coisa ou louvar. Quando era dada a oportunidade. Então, a pessoa que estava dirigindo o culto me passou a oportunidade para louvar. E aí eu louvei aquele hino da Advogado Fiel. Advogado Fiel, da Bruna Carla, né? Louvei aquele hino Advogado Fiel. E dentro do hino, eu fui batizado do Espírito Santo. O Senhor me batizou louvando essa canção e que quando eu parei de louvar, as pessoas estavam, quando eu olhei, as pessoas ficaram até assustadas, mas muito impactadas com o que o Senhor tinha acabado de fazer.
Então o Senhor me batizou no Espírito Santo, louvando, e aqui, naquele momento eu comecei o meu ministério de louvor, dentro de uma cela penitenciária no Complexo de Bangu. E aí a gente tem a percepção de que o Senhor sempre estará conosco em qualquer momento. Então você que está ouvindo esse podcast, está esperando o momento correto, a oportunidade correta de iniciar aquilo que o Senhor projetou para a tua vida, eu quero profetizar, não olhe as circunstâncias. Comece o seu ministério aonde for e com as condições que você tiver. Porque a única coisa que nós precisamos para iniciar a nossa caminhada é da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Eu sei que as situações, circunstâncias estão totalmente desfavoráveis. Na sua família, financeiramente, mas o Senhor, Ele é o suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Tá? E naquele momento eu comecei a minha caminhada ali. E quando nos cultos nós louvávamos ao Senhor, e era muito gostoso aquela presença do Senhor. E o Senhor foi me moldando, foi nos moldando, foi nos usando para atingir outras pessoas, né? Na questão de cura. Deus começou a me usar muito na questão da revelação. E fiquei lá durante 3 meses, fazendo um intensivão. Que eu aprendi, porque lá tinha presbítero desviado, e estava retomando, tinha diácono desviado, então eu acabei aprendendo muito dentro no Pedro Melo. Então foi um intensivão que eu fiz lá. Quando eu voltei para a Volta Redonda... Como assim? Você estava porque lá? eles fazem tem esse processo. Eles como se fosse um rodízio. Eles me mandaram para lá, eles falam que é questão de ajustar, questão de lotação. Tá. Então eles mandam para o Rio, depois eles me retornaram à Volta Redonda, que é onde eu teria que ficar aqui. O certo era ficar. Então, quando eu voltei aqui para a Casa de Custódia de Volta Redonda, eu voltei já com o ministério estabelecido. Eu saí com dúvidas, né? E voltei já com o ministério, aquilo que o Senhor tinha já preparado para mim. E aí, Deus ele começou a me usar com coisas na qual eu nunca imaginei. A questão de dons, né? Deus começou a dispensar dons sobre a minha vida. Fato, a primeira vez que aconteceu é porque eu sou muito da área da ciência, minha formação acadêmica. Então por mais que a gente, igual o Tomé, a gente tem que ver para crer. A gente sabe que o Senhor salva, cura e liberta. E que usa para fazer isso. Mas quando a gente vê Deus nos usando, é diferente. Teve uma vez que Deus, dentro desse processo, tinham lá dentro da casa de custódia, nós estávamos cuidando de um senhor de 80 anos que estava em custódia lá, e ele tinha, como a maioria das pessoas com 80 anos, ele tinha os seus problemas de saúde. Então a gente cuidava muito desse senhor. Não vou falar o nome aqui por questão de ética, às vezes a família está ouvindo. Nós cuidávamos dele, de ajudar na alimentação, ajudar a se levantar e tomar um banho. E esse senhor teve um dia à noite, passou mal. Era início de madrugada, ele passou mal. E esses presos são transferidos. O único hospital é no Rio de Janeiro. Então, se ele passa mal aqui em Volta Redonda, o hospital prisional é lá em Bangu. Então, pegaram ele à noite e levaram para o hospital prisional lá no Complexo de Bangu. E a gente não fica incomunicável, a gente não sabe. Então, passaram-se muitos dias desde que isso aconteceu, que ele tinha ido. Então, a gente orando para ele, né, para Deus trazer a cura, porque a gente acaba criando relacionamento vivo com a pessoa. Porque nós somos seres humanos, por mais que as pessoas façam as coisas erradas e tudo mais, quando a gente conhece o ser humano que está por trás daquilo ali, porque tem família, todos têm uma história, e a nossa luta é contra a potestade do mal. Não são contra as pessoas.
A luta é contra o pecado. O que levou ela até ali? Não contra ela. E a gente tinha muita preocupação com ele, eu orava por ele, pela família. E um dia de manhã, Deus ele me deu uma revelação. Eu vi, de olhos abertos, eu enxerguei ele com um novo corpo, como se ele tivesse nos seus 25 anos. Mas eu via que era ele. Ele estava saindo do banho, de bermuda, sem camisa, terminando de se enxugar. Eu falei assim, opa, eu falei o nome dele, o senhor está bem agora? Poxa, ainda bem que o senhor se recuperou, está muito bem. Isso era às 7 horas da manhã, quando eu acordei. Logo quando eu acordei, eu tive essa visão. E ele, não, agora eu estou muito bem. Eu estou muito bem. E aí eu fiquei, por um segundo, muito feliz. Né? Eu falei, poxa, Deus está me mostrando que ele está bem. Só que aí o Senhor já me deu a revelação. Eu falei assim, agora ele está bem. Eu recolhi ele. E aí eu sentei e eu falei assim, poxa, Senhor, é isso mesmo? Ele falou assim, eu recolhi ele, agora ele está bem. O sofrimento dele, eu dei um novo corpo para ele. E aí eu tinha um rapaz que era muito próximo a ele, que eram vizinhos. E eu chamei esse rapaz e falei assim, ô fulano, contei o sonho, tive um sonho assim com ele. Aí ele também se alegrou. Ele esfregou as mãos e falou, benção. Aí eu falei assim, só que Deus está falando, ele recolheu ele. Só que a interpretação não é essa. Deus está recolhendo ele. E eu falando com toda a convicção, porque eu tinha visto. E aquilo acabamos esquecendo. E todo mundo ouviu. Como nós estávamos conversando, é um ambiente que você não tem espaço, privacidade, as pessoas em volta acabaram ouvindo. E eu lembro disso, que era um dia de visita. Lá, e estava todo mundo, e logo depois disso todo mundo já estava se arrumando, até esquecemos desse assunto. Era um dia de visita, que a família ia visitar, e ficavam todo mundo muito alegre. E fomos para a visita durava o dia todo, e até 5 horas da tarde. Quando acabou a visita, a gente passa por uma revista para voltar para a cela. Nós estávamos nessa revista, e o diretor da cadeia lá, na hora que a gente terminou a revista, a gente já estava voltando para a cela, ele falou assim, ô fulano, que é esse rapaz, dando recado para ele, te avisaram lá? Ele falou assim, não, avisaram o quê? E eu olhando, e todo mundo olhando, todo mundo parou para ouvir, né? Para ouvir o diálogo. Não, eu queria comunicar para você que o senhor lá, que tinha ido para o médico, ele faleceu hoje às 7 horas da manhã. Quando ele falou, ele faleceu às 7 horas da manhã, eu recebi uma carga tão grande assim de estar de choque, não tem como você estar de choque, porque e todo mundo, em vez de virar para ele, todo mundo virou para mim. Porque já sabia, né? Já tinha falado. Porque o Senhor tinha me dado aquela visão. E aí todos que estavam ali olharam para mim e eu fiquei perplexo, envergonhado, o estado de choque, tipo assim, Senhor, não faz isso comigo, não. Não me dê essa responsabilidade, né? Esse peso, né, é um dom muito, né, que tem que ter muita responsabilidade, sabedoria. Que Deus dá sabedoria. Eu falei, Senhor, por que tu fizeste isso comigo? Eu não corri nada, eu nunca pedi isso para você, eu nunca fiz isso, mas o nome do Senhor foi exaltado. E a partir daquele momento, o Senhor, usando desse dom, ele abriu portas para que as pessoas que não estavam com muitas objeções com a palavra de Deus, a palavra dele começasse a ter crédito naquele lugar. E aí, muito da sua palavra foi pregada lá. Muito da sua palavra foi pregada lá.
eu honro e glorifico o nome do Senhor por ter me usado, né? Porque eu não sou nada, eu não quero nada, mas o Senhor, fiquei muito feliz, mas eu honrado por essa oportunidade que o Senhor me deu de estar enganjado na sua obra. E logo passaram-se alguns 7 meses, aí teve o julgamento, né? E aí muitas outras coisas o Senhor fez naquele lugar. Expulsar demônios, conversões, pregação da palavra. Muito do propósito de Deus foi cumprido naquele lugar. Glória a Deus. E aí, após os 7 meses, Deus ele me deu uma revelação na qual eu sairia daquele lugar. Então, quando eu fui para o julgamento, eu já fui ciente de que Deus faria alguma coisa. Mas eu já tinha tomado consciência de que se o Senhor quisesse me deixar 20 anos, 30 anos, 40 anos, ali eu estaria disponível para o Senhor. O meu medo tinha ido embora naquela altura do campeonato. Meu medo, meu temor, lógico que a gente fica triste porque eu tinha uma família, pessoas que dependiam de mim, mas ao mesmo tempo eu não tinha medo. Esse é um medo humano, né? O medo humano, cara, assim como Pedro, Paulo, todos eles tinham. Quem sou eu para me comparar? Mas as pessoas eram humanas. O próprio Senhor Jesus, na noite, né, que ele seria preso, a carne dele se estremeceu, mas o Espírito, né, falou mais forte que a carne. Então, eu fui para aquele julgamento temeroso, né, lógico, mas com uma paz, certo de que o propósito de Deus tinha na minha vida era perfeito. E eu pude perceber, naquele cenário do julgamento, outra manifestação do Senhor muito grande. Eu fui para o julgamento, minha advogada preparou testemunhos de defesa, estavam as testemunhas de acusação, que iam fazer a acusação. Estava todo preparado um cenário, como é um caso muito complexo, então tinham plateia, estudantes de direito, advogados, querendo saber o desfecho e ver como é que aquilo ia se desdobrar. Era uma audiência aberta? Era uma audiência que eles chamam de... Como é que é? Eu esqueço não, mas era uma audiência preparatória para aquela pública que vai para o júri popular. Para o juiz ver se vai deferir ou não para o júri popular, porque como é um caso de homicídio, você vai a júri popular. Então era uma dessas audiências, era a última audiência dessa, que era definitiva, para ver se eu ia para um julgamento de júri ou se, enfim, deferir ali. E aí meu pai, alguns estudantes de direito, tinha uma plateia ali, porque era um caso complexo que ia demorar um certo tempo. E aí começou o julgamento, entrou a primeira testemunha de acusação. E aquilo eu já estava chorando, né? Porque eu vendo meu pai ali, né? Passando por uma situação, meu pai muito triste, vendo que meu pai estava abatido. E quando entrou a primeira testemunha de acusação, a testemunha que entrou de acusação foi aquela que tinha me reconhecido lá na delegacia. E o juiz leu toda a acusação, que chama citação, de tudo que eu fui acusado, do que a testemunha acusou, e o que ela assinou. Falou assim, perguntou para a testemunha, isso tudo aqui é verdade? E é um documento assinado pela testemunha de acusação. Ela falou assim, não. Caramba. Aí, pronto, todo mundo. Aí o promotor falou assim, ô fulano, você está vendo essa assinatura nesse documento? É sua. Você leu e assinou. Aí a testemunha de acusação falou assim,
Eu assinei, sim. Foi eu que assinei. Não estou negando que eu assinei, não. Mas eu assinei sobre tortura e coação. Aí o juiz falou assim, você quer dar o seu testemunho longe dos acusados? Porque ele achou que estava com medo. Sim, sim. Ele falou, não, eu quero dar o meu testemunho na frente dele. Aí você conhece aquele rapaz ali? Aí ele falou assim, eu nunca vi na minha vida. Não sei quem é. E os outros ali? Eu conheço lá do bairro lá, mas eu não tenho convívio com ele. Aí o promotor falou assim, rapaz, eu vou te fazer um monte de perguntas. O promotor é o cara que te acusa. Ele representa o Ministério Público, né? Então ele está ali, o juiz é o mediador, o seu advogado te defende, e o promotor está ali para te acusar mesmo. Então, e o promotor falou assim, você, falando para a testemunha de acusação, você está aqui como testemunho de acusação, mas a testemunha de acusação, não, mas quem matou o rapaz fui eu. Promotor, não, mas você não está sendo acusado de nada, você está aqui como testemunha. Como você está se acusando? Quem matou fui eu. Eu nunca vou. Aí olhou para trás, olhou para mim e falou assim, eu nunca vou deixar uma pessoa que não fez nada pagar por algo que eu não fiz, que eu que fiz. Rapaz, naquela mesma hora, a minha advogada, eu comecei a chorar, porque vi a mão de Deus ali. É indiscutível, é indiscutível. É indiscutível como uma pessoa vai se jogar, se entregar na frente de um juiz, dentro de uma audiência. Minha advogada falou assim, dispensou, falou assim, Vossa Excelência, estou dispensando todas as minhas testemunhas de defesa. Não preciso de testemunho de defesa. E aí todo mundo ficou perplexo. Acabou a audiência naquele momento. Acabou. Ele falou assim, não, tudo que eu assinei aí, essa acusação que eu fiz está assinada aí, na delegacia, eu falei que eu que tinha matado e os policiais queriam colocar o nome deles e me bateram, me coagiram e eu fui obrigado a assinar isso aí. Então foram os policiais da delegacia que ameaçaram. Foi palavras dele. Eu não sei se aconteceu isso. Foi palavras dele, eu não sei. Nas palavras dele, ele disse isso. Porque eu não sei nada disso, eu não vi nada, eu nem sabia quem era ele. E as palavras dele foram essas, dentro da audiência. E aí, naquele momento, eu comecei a chorar. A única coisa que eu fazia era chorar. E aí o juiz queria me ouvir. Aí ele fez uma pergunta, Douglas, eu só estou me fazendo uma pergunta, como é que o seu nome veio parar aqui? Eu sabia que era permissão de Deus. Mas como tinha ido parar lá, eu não sabia. E eu respondi a ele, falei, Vossa Excelência, a minha vida inteira eu trabalhei, estudei no intuito de salvar vidas, na área da saúde, né? Na minha área, o caminho que eu tracei foi esse, porque dentro da Fiocruz a gente trabalhava com pesquisa, área de saúde pública. Então, eu sempre me dediquei a isso. Nunca na minha vida, não passa na minha condição tirar a vida de alguém. Tem 7 meses, 10 dias, porque eu acabei saindo 5 dias, 10 meses, 7 meses e 10 dias, que não tem um dia que eu não me faça a mesma pergunta. O que eu estou fazendo aqui? Mas uma coisa eu sei que foi permissão de Deus na minha vida. Do demais eu não sei mais responder. E aí, então, o próprio promotor que estava me acusando, ele já me deu minha absolvição, que eles chamam, acho que sumário, o termo técnico que se usa, que até a própria promotoria entende que você não tem nada, né? Você é inocente. E aí só esperei os trâmites, né? Os trâmites legais, que voltei para lá, e aí o Senhor me deu liberdade, né? E aí acabou esse processo ali. Né? E aí começou
né, um outro processo de Deus na minha vida, né, na qual eu saí desempregado, saí com dívida no banco, porque eu tinha uma vida financeira estabilizada, e esses 7 meses preso. Só juros rolando? Não, dívida, eu não estava trabalhando, parei de trabalhar, o concurso público que eu tinha sido, que eu passei, eu perdi a convocação, porque 1 mês antes de eu sair, foi feita a convocação, então eu perdi o concurso público. Tudo aquilo que eu tinha batalhado os anos todos foi perdido, né? E aí eu saí, né, com um HD zerado, né? Como diz o outro, né? Fez um reset na minha vida, e aí que começou um outro processo na minha vida para chegar aqui onde eu cheguei. Isso foi em 2013, está fazendo 10 anos que isso tudo aconteceu. E nesses 10 anos, o Senhor continuou trabalhando na minha vida, no meu ministério, na minha casa, né, na minha vida profissional. E eu creio que, por isso que eu falo, aqueles 7 meses me salvaram, né, porque eu creio que o que é mais importante na nossa vida é a nossa salvação. Sim. E eu creio que por mais dinheiro, por tudo que eu estava conquistando naquele momento, o que é mais precioso para a minha vida, que é a minha salvação, eu estava perdendo no momento que isso tudo iniciou. E o Senhor, Ele me quebrou, foi um momento de quebrar o vaso e refazer o vaso de novo. E eu louvo a Deus, né, por hoje eu ter a oportunidade de estar na casa dEle, adorando o nome dEle e santificando a cada dia. Glória a Deus. Sei que não somos perfeitos, nós erramos, nós temos nossos defeitos, mas o Senhor sempre estará à frente da nossa vida. E sempre que às vezes a gente pensa em titubear, nos traz à memória, né, o que o Senhor fez e de onde Ele nos tirou, para que o nome dEle seja exaltado na nossa vida. Amém? Eu estava pensando ontem muito sobre isso. Estava pensando sobre a palavra perfeito. O perfeito é o feito de uma maneira sem igual. Perfeito. É a melhor forma de se fazer. Não existem 2 perfeitos. Só existe um perfeito. Só existe um caminho perfeito. Então, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, não existe outro caminho. Não existe outra vontade. Não existe outra possibilidade para nossa vida. Eu com meu testemunho, você com seu testemunho, a gente é o exemplo de que a vontade do Senhor é a única vontade, de que Ele é o único caminho e Ele é a vida. Sem Ele a gente não é nada. Amém. Cara, hoje a gente esteve aqui com Douglas Howards, que teve esse bate-papo incrível. Conheceu essa história incrível. Eu vou chamá-lo aqui de novo outras vezes pra gente poder ter um papo de novo, com toda certeza. Fala demais, né? E que isso não acabou. Tenho certeza que não ainda tem muita coisa pra gente saber. Mas, cara, poxa, foi um prazer gigante, um prazer enorme tê-lo aqui. E, cara, brigadão mesmo, Douglas, pela sua presença aqui. E pode contar com a gente. Tamo junto sempre. Daqui a pouquinho você vai estar aqui de novo, tá? Tamo junto. Mas senão o povo não vai aguentar me ouvir. Rapaz, não fala assim não. Fala demais. Não fala assim não. Eu fico falando, como é que o povo aguenta? Que o Douglas fala demais. Não faz não. Quando começa, não para. Mas, ó, curte, compartilha e se inscreve, tá? Não esquece de se inscrever e ativar o sineco, tá bom, gente? Beijão pra vocês e manda pra galera esse testemunho incrível pra vocês, tá, gente? Beijão. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês.